E aí o cliente fala que está caro, ou que ele vai pensar, ou que não é o que ele estava procurando. Na grande maioria das vezes, o cliente não entendeu qual é o valor do serviço que nós estamos oferecendo. Isso acontece com a gente também, quando a gente vai comprar alguma coisa numa loja, roupa, calçado, ou quando vamos contratar algum profissional para fazer qualquer serviço dentro da nossa própria residência. O GBPFS de hoje vai falar especificamente sobre isso, como aumentar a percepção de valor dos nossos serviços. Isso acontece muito quando o cliente fala que está caro, mas está caro em relação a quê? O que, que ele está comparando? Ah, William, mas ele está comparando a minha instalação com a instalação do outro, mas a sua instalação é igual a do outro? Não, é igual a imagem que vocês estão vendo, são duas maçãs, mas as maçãs são iguais? Não, uma é vermelha, a outra é verde. Ah, William, mas é tudo maçã. Se for assim, a sua instalação é igual à instalação do seu concorrente. Só que você sabe que não é. Então você precisa ficar muito claro para o seu cliente. Porque na grande maioria das vezes, os nossos clientes só enxergam que ele está contratando uma instalação do equipamento de ar-condicionado. Ou ele está contratando a manutenção do equipamento de ar-condicionado. Ele não consegue enxergar tudo que vem embutido junto. E de quem é o papel de mostrar para o cliente o que está embutido junto? Nosso, certo? E aí você precisa lembrar que quem não é visto não é lembrado. Então, o seu cliente precisa saber quem é você. Seu cliente precisa te conhecer, ou melhor, ele precisa conhecer a sua empresa, certo? Isso fica muito claro quando os nossos vizinhos, tá, não sabem que a gente faz alguma prestação de serviço. Exemplo, você mora num prédio e metade do seu prédio tem ar-condicionado, só que vem um outro cara de fora fazer manutenção no seu prédio, entendeu? Isso aí não faz sentido. Você precisa mostrar para quem está à sua volta o que você faz. Por isso que eu já falei várias vezes. Quantas padarias, quantos postos de gasolina, quantas clínicas médicas, quantos escritórios de advocacia, beleza? Tem num raio aí de 15, 20 quilômetros, 5 quilômetros da sua residência ou da sua empresa. Então você precisa sempre lembrar: quem não é visto não é lembrado. E quanto mais lembrado você é, mais o cliente tem a percepção de que você faz um bom trabalho, porque ele está te vendo, ele está entendendo o que você faz e o que você não faz, certo? Então, o primeiro ponto que a gente precisa reforçar nessa questão de aumentar a percepção do valor do serviço é a apresentação empresarial. Não vale de tudo, mas vale quase tudo. Quando a gente vai falar de apresentação empresarial, você precisa ter um site, você precisa ter um portfólio, o seu Instagram tem que estar alinhado, não pode ter a foto da cachaça do final de semana, entendeu? Ah, William, mas no meu Instagram eu uso o meu Instagram para tudo, ele é pessoal, ele é profissional. E eu não quero separar. Ok, só que saiba que vão existir clientes que vão olhar o seu Instagram e falar: nossa, tá bagunçado, eu não acho que esse cara transmite uma imagem profissional. Então você precisa apresentar a sua empresa, tá? Então vocês estão vendo aí a capa do portfólio da GB. Então fica fácil na capa do portfólio de entender o que a GB faz e como a GB faz. Isso já está na capa do portfólio. Tá? Então você precisa apresentar para o seu cliente o que você faz, ele precisa conhecer a sua empresa. Você precisa ter um documento que comunique o que é a sua empresa sem você precisar abrir a boca. Você vai abrir a boca para tirar as dúvidas do cliente, para parar algumas arestas que surjam. Mas o documento, ou a sua rede social, ou o seu site, tem que falar por si só, certo? Então isso precisa ficar muito claro. Segundo ponto que a gente vem falar quando o assunto é aumentar a percepção de valor, você precisa lembrar que você precisa ter uniforme. Só que não é qualquer uniforme. É um uniforme alinhado com o que
prega a empresa, tá? Você faz instalação e manutenção de ar-condicionado. Então, ou vocês vão estar de jaleco, ou vocês vão estar de camiseta e calça e bota. O uniforme que você vai usar tem que condizer com a função. Ah, William, mas tem empresas que trabalham de bermuda. Ok. Às vezes o cara trabalha na praia, o cara é do litoral, é na praia e ele trabalha de bermuda. Beleza. Só que no dia que ele for fazer um serviço que ele corra qualquer risco, ele tem que estar de calça. Ah, William, mas aí, cara, é muito calor. Beleza, é muito calor. Só que qual o risco que você corre trabalhando de bermuda? A máquina escorrega e pega na sua perna. Você vai fazer uma abrasagem, você não tá de calça, tá? Aí muito vai falar assim, ah, William, mas aí se ele tiver de calça, ele pode pôr fogo na calça. Pode, só que existem uniformes especiais para esse tipo de função, esse tipo de atividade que você pode adquirir, tá? Mas por que que eu comecei falando de uniforme? Porque o uniforme, ele também apresenta a empresa. Então, olha só, você mostrou para o cliente como que a empresa é, o que ela faz, você apresentou o portfólio, o site, Instagram. E aí, na hora que você manda o seu colaborador na residência do cliente, ou quando você vai na residência do cliente, você está uniformizado com as cores que estão no portfólio, com as cores que estão no seu site, no seu Instagram, beleza? Com o ferramental ajustado, o seu carro está adesivado com o seu nome, não com o nome só do fabricante que você é credenciado, tá? Eu não vou entrar nessa questão de adesivagem de carro agora, mas eu vou pegar um podcast só para falar disso aí, tá? Mas o seu carro também é adesivado. Ah, William, mas aí eu corro risco porque o pessoal pode roubar o carro. Beleza, faz um seguro do carro e faz o seguro da ferramenta. Outro podcast também que a gente vai falar sobre isso, certo? Mas precisa estar alinhado. Então, o seu site, a sua apresentação, o seu portfólio tem que estar alinhado com o seu ferramental, tem que estar alinhado com o seu uniforme, tem que estar alinhado com o veículo, certo? Tudo tem que vir ajustado. Dando continuidade, não adianta ter tudo isso e na hora que você entregar o serviço para o cliente, você entregar o serviço num papel de pão. Você precisa ter um cuidado com o relatório, você precisa ter cuidado com o arquivo fotográfico que você entrega. Se você vai entregar para o cliente um projeto, tudo isso muda a percepção de valor do cliente. E aí tem gente que vai perguntar para mim, ou vai até pensar, ah, William, mas o projeto, cara, eu só entrego no final, ou às vezes eu nem entrego, tá? E aí você pode até falar assim, ah, mas se eu entrego no final, como é que o cliente vai ter essa percepção? No seu portfólio, você diz que parte do seu padrão de trabalho é entregar um projeto com o posicionamento das máquinas. Entendeu? Isso faz o valor do seu serviço aumentar. Isso faz a sua credibilidade ou sua autoridade aumentar. Você entregar um relatório para o cliente com tudo que foi feito, detalhado, apresentar foto. Aí o cliente tem lá o projeto também, porque ele vai olhar onde passou a tubulação. Não precisa fazer muita coisa não, cara. Às vezes fala assim, ah, eu vou fazer um projeto aqui para o cliente, mas eu não tenho AutoCAD. Tá bom, pega a planta, faz um desenho da planta, se ele tiver a planta, no caso de apartamento, geralmente eles têm a planta de decorativa, ou a planta que foi usada para aquele. Ele tem alguma coisa lá. Pega essa planta, põe no PowerPoint ou põe no Paint e risca lá a tubulação. Beleza? Faz lá um retângulo lá para mostrar onde está a evaporadora, um retângulo para mostrar onde está a condensadora. É, é básico isso, mas você fazendo esse básico, você já sai na frente de pelo menos 50% dos seus concorrentes, que nem isso o cara faz. E com isso você aumenta também a sua percepção de valor. É um conjunto, as coisas têm que andar alinhadas. Só que não adianta você querer sair fazendo tudo de uma vez. É gradativo. Porque são muitas coisas. Exemplo, aqui o fotográfico e relatório não depende só de você quando você tem equipe. Se você tiver equipe, você precisa que
a sua equipe faça o preenchimento adequado e tire as fotos. Ah, William, mas a equipe não faz. Aí nós temos um outro problema, certo? Mas essas coisas, tudo que a gente está falando aqui, aumenta a percepção de valor. O cliente vai entender que o serviço que ele está contratando vale o que ele realmente está pagando. Ou ele vai ficar com aquela sensação de, nossa, o cara me entregou um puta de um serviço e eu paguei barato. É isso que eu quero que vocês entendam. Muitos já entendem. Muitos entendem e não aplicam. E tem uma galera que não faz nem ideia do que está rolando. Certo? Para a gente poder fechar, vocês precisam entender que tem que lembrar que você precisa perguntar para o cliente qual é o tipo de comparação que ele está fazendo. Tá? Ah, o cliente está comparando instalação com instalação. Tá, mas ele está comparando uma instalação com quantos metros de infra? O que está incluso nessa instalação? Beleza? Então tem que entender o que está sendo comparado. Você precisa ser visto, você precisa apresentar a sua empresa através do portfólio, através do site. A sua empresa tem que estar alinhada, tem que estar uniformizado, beleza? Nesse negócio de boa aparência, você precisa estar afiado, cabelo cortado, barba feita. Ah, William, mas eu tenho cabelo grande. Beleza, esteja com o cabelo arrumado. Então, durante muito tempo eu usei Black Power e eu tava com o meu black bonitinho, redondinho, e eu fazia atendimento e tá tudo certo. Beleza? Mas você precisa estar alinhado. A comunicação do seu site tem que estar alinhada com o veículo, tem que estar alinhado com o seu uniforme. Por consequência, isso também vai estar alinhado com o relatório que você entrega. Porque se você entrega um serviço de qualidade, você não vai fazer um relatório de qualquer jeito. Consequentemente, esse conjunto de ações faz com que a percepção de valor do serviço aumente e o cliente fique com a sensação tão esperada de paguei pouco e o cara me entregou muito. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast GBPFS. Siga as nossas redes sociais, curta o conteúdo, inscreva-se e compartilhe com quem precisa ouvir o que você acabou de aprender aqui. Meu muito obrigado a todos e nos falamos no próximo episódio.